Bom, então a gente, a muito custo, concluímos a primeira parte, né, do catecismo, que demorou aí 1 ano e 2 meses, né? Quase 1 ano e 3 meses. A gente começou em janeiro do ano passado, não foi? Mas tem sido uma experiência muito interessante, né? Assim, ler parágrafo por parágrafo do catecismo, né? E sempre eu tento complementar com alguma coisa a mais, né? A fé explicada tem sido bastante utilizada aqui, o catecismo romano. E hoje a gente começa a segunda parte, né? Do catecismo. Como a gente já tinha visto, né? O catecismo tem 4 partes. Nosso catecismo tem 4 partes. A primeira parte é a maior delas, a que a gente já venceu, né? A maior delas. Mais de 1/3, né, do catecismo. Acho que eu fiz as contas, dá uns 37% do catecismo a gente já venceu, né? Isso. Aí, essa segunda parte que a gente começa hoje, ela é um pouco mais do que a metade da primeira, né? Tem 600 e poucos parágrafos. Mas, assim, é de uma profundidade enorme, né? Porque vai tratar dos sacramentos, né? E depois de a gente passar por tudo que a gente deve crer, né? Que é a primeira parte do catecismo, que fala sobre os artigos do credo, agora a gente vai ver como celebrar esses mistérios, né? No livro A Fé Explicada, ele inverte a ordem do catecismo. E é interessante a abordagem dele, porque ele faz um comentário seguinte, que a teologia, né, se divide em 3 grandes ramos, né? Um ramo que é o que a gente deve crer, outro ramo, o que a gente deve fazer, né? E para poder a gente ter força de crer e de agir conforme que a gente crê, quais são os auxílios que Deus nos dá para a gente ter essa força, né? De manter a perseverança na fé, nas virtudes, cumprindo os mandamentos, etc. Então, ele inverte essa ordem, né? Primeiro ele fala sobre o credo, mas logo em seguida ele fala sobre a moral, né? O que fazer baseado nos 10 mandamentos. E depois que ele vai falar dos sacramentos. Nosso catecismo é o contrário, né? Primeiro ele fala dos sacramentos e depois ele vai falar da parte moral da igreja, né? Que orienta a gente a viver conforme os 10 mandamentos, né? Mas a gente vai seguindo aqui a nossa ordem e vai ter alguns momentos que eu vou dar uma paradinha aqui da leitura do catecismo e acrescentar algumas coisas que ficaram mais, eu julguei mais fáceis de explicar através da fé explicada e do catecismo romano, né, que é o catecismo do Concílio de Trento de 1560 e alguma coisa, né? Que é um catecismo que é interessante, que ele é feito para os padres, né? O catecismo romano foi feito para mostrar para os padres como eles deviam trabalhar aqueles temas com os fiéis. Então é meio que já meio que ensinando a ensinar, né? Então assim ele é bem articulado, assim, bem dividido, bem esquematizado. Eu acho bem interessante a forma do catecismo romano. Em algum momento a gente vai acrescentar aqui junto ao nosso catecismo. Então, nossa segunda parte, que vai tratar da liturgia, né? Como sempre, né? Como teve também na primeira parte, é uma introdução, né? Que não vai direto para os sacramentos, ele não vai falar direto do batismo, do crisma, etc., né? Ele vai fazer uma introdução explicando quais são as raízes, né? De onde é que surgem de onde surgem esses sacramentos, em que eles estão baseados, e depois é que ele vai começar a tratar explicitamente, individualizadamente de cada sacramento, né? E aí vamos começar lendo da mesma forma, né? A gente faz uma leitura corrida aqui do catecismo, assim, a cada parágrafo a gente tenta fazer algum comentário, certo? E se vocês quiserem participar, é só interromper, perguntar, certo? Comentar, acrescentar alguma coisa, fica à vontade, é bem tranquilo aqui, certo? E se eu incorrer em alguma heresia aqui, depois o Padre Marcos corrige aqui a gente, certo? A ideia é sair daqui melhor do que o que a gente entrou, né? E não precisando se confessar, né? Então a gente começa no 1071, não é isso? É isso mesmo? Ou não? É não?
É qual, hein? 66, né? Então vou passar um slide aqui a mais. Muito bem, só para ver se vocês estavam atentas mesmo, né? Olha aí, viu? Foi pegadinha. Pois é, 1066, exatamente. Aí eu mantive aquela nossa rotina, né, de dar uma resumida e tudo, para não ficar tão repetitivo. Então a gente começa a segunda parte do catecismo, né, que é a celebração do mistério cristão. E ele começa com essa introdução, né? Por que a liturgia? É uma pergunta, né? Então ele vai começar falando dessa palavra, liturgia, né? Explicar o que é isso, que a gente ouve tanto, né? A liturgia da missa e tal. E ele vai dar umas explicações sobre esse termo aí, né? Então, vamos lá, 1066. No símbolo da fé, quer dizer, nosso credo, né? A igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade. O Pai realiza o mistério da sua vontade, dando o seu Filho e o seu Espírito Santo para a salvação do mundo e para a glória do seu nome. Tal é o mistério de Cristo, a que a tradição patrística chamará economia da salvação. Se a gente lembrar, teve um momento lá no comecinho mesmo, nos primeiros encontros, o catecismo faz uma divisão, uma separação, assim, explicando o que é a teologia e o que é essa economia, né? Que basicamente é a mesma coisa, só que por vias diferentes, né? A teologia é o esforço que a gente faz, pela nossa inteligência de alcançar e entender os assuntos de Deus, né? Os mistérios, né? Então os teólogos fazem o quê? Pegam as Sagradas Escrituras, pegam as revelações, na sua vida de oração recebem as graças e vão tentando explicar o que está contido na fé desde sempre, mas que não estava detalhado, né? É como Cristo diz lá em algum momento, né? Eis que o homem tira dos seus tesouros coisas velhas e coisas novas, né? Então o tesouro está lá, né? O tesouro que a igreja é a depositária, né? Ou seja, toda a fé está depositada na igreja. Mas ao longo desses 2000 anos, a igreja, composta de seus santos, de seus teólogos, seus estudiosos, foi escavando, minerando esse tesouro e foi retirando, né, as verdades em que a gente deve crer. Então a teologia é esse esforço da gente, de baixo para cima, né? A gente aqui, meditando sobre essas coisas, tentar encontrar essas verdades. E a economia, que vem do grego, que quer dizer oikos, quer dizer casa, e nomos quer dizer lei, regimento, esse tipo de coisa. Então, economia quer dizer o regimento das coisas da casa, mais ou menos no literal é isso. Mas no nosso caso aqui o que Deus fez para nos comunicar a salvação, né? Então, tudo que ele falou através dos profetas, através dos patriarcas, através dos livros sapienciais e maximamente através de Cristo, que é a palavra mesmo de Deus, né? E depois de seus apóstolos, nos escritos inspirados, né? Tudo que ele fez e falou em virtude da nossa salvação, né? E o Hugo de São Vito vai dizer que toda a Sagrada Escritura se destina à salvação do homem, né? Então, assim, cada versículo daquele que a gente lê tem uma verdade ali que nos conduz à nossa salvação, né? E à nossa santificação. Então, é isso que ele está dizendo aqui. O mistério de Cristo, que a tradição patrística chamará de economia da salvação, é esse mistério que contém a Trindade, né? O Pai realizando o mistério da sua vontade, né? Através da sua vontade boníssima, deu seu Filho, e o Pai e o Filho nos deram o Espírito Santo agora, especialmente no tempo da igreja, depois de Pentecostes, né? E tudo que a gente tem em virtude da nossa salvação vem através desse mistério central, que é o mistério de Cristo, o nosso Salvador, né? Então vamos em frente para a gente compreender mais o que ele está querendo dizer. 1067. Esta obra da redenção humana e da glorificação perfeita de Deus realizou-a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal da sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão,
É por isso que na liturgia a igreja celebra principalmente o mistério pascal, né? Então, assim, providencialmente nós estamos nesse tempo. Acabamos de celebrar, né, a nossa Páscoa com a riqueza toda da liturgia pascal, da vigília pascal, da adoração da Santa Cruz, da missa da Santa Ceia, do lava-pés, tudo aquilo está contido aqui nesse parágrafo 1067, né? Quer dizer que o centro da nossa liturgia, que a gente vai já ver o que é, está no mistério pascal, ou seja, na meditação dessas verdades que estão contidas na paixão, ressurreição dos mortos e na ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. O que veio antes também faz parte, claro, mas tudo se centraliza nesse momento aqui da paixão, né? Como o próprio Jesus diz, né? Quando o Filho do Homem for elevado, atrairá tudo a si, né? Quer dizer, tudo gira em torno desse evento, né? É, tudo mesmo, né? Que a gente vai ver que ele vai dizer lá no capítulo 14 de São João, que ele diz, quando, não se preocupe com o que vocês vão dizer, quando vocês forem interrogados, não sei o quê, virá o Espírito da verdade e vos lembrará de todas as verdades que eu tenho ensinado e vocês vão saber o que falar, e o que dizer e o que ensinar, né? Então, quer dizer, tudo gira em torno do mistério do próprio Jesus Cristo, né? E da sua Páscoa especialmente. 1068. A liturgia, sobretudo no sacrifício eucarístico, contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja. Ele fala aqui especialmente da missa, né, que é o ápice da nossa vida cristã, né, que é a celebração do mistério do sacrifício eucarístico, né? E ele está dizendo aqui que toda essa celebração litúrgica, especialmente da missa, né, contribui para que nós, fiéis, exprimamos na nossa vida, né, ou seja, manifestemos pela nossa vida aos outros, sejam os outros fiéis, sejam os que não são batizados, que não são católicos, que não são cristãos, esse mistério de Cristo. Como? Porque a gente busca nos configurar a Cristo, né? As virtudes que Cristo ensinou, aprender dele, que é manso e humilde, e imitá-lo, e amarmos uns aos outros, e amarmos nossos inimigos, e não julgar, e tudo aquilo que ele ensinou, tudo, se a gente incorpora aquilo, nós nos configuramos a Cristo e damos testemunho para os outros do que é que esse mistério nos informa e nos convida a viver, né? E essa é a autêntica natureza da verdadeira igreja, que é o que a gente viu lá no mistério da igreja, né? A verdadeira igreja é a comunhão dos santos, né? Então, assim, todos nós estamos aqui pelejando, né? Mas a ideia é essa, é a gente caminhar no rumo da nossa santificação. Uns andam mais rápido, outros mais devagar. Daqui a pouco nós mesmo estamos andando para trás, aí lá vai ter que se confessar, e é assim, a nossa vida é essa, né? É aquela história da escada rolante, né? Na vida espiritual é como se fosse uma escada rolante. Quem para, vai para trás. Tem que estar todo tempo fazendo força para andar para frente. Que é o que Cristo também diz lá, que o reino dos céus é dos violentos, né? Violência é você fazer força contra si mesmo, contra seus defeitos, suas más inclinações e forçar a entrada num lugar que é o nosso sentido último da nossa vida, mas por toda a nossa desordem do pecado original e dos nossos pecados pessoais, nós estamos inclinados a nos afastar, né? Ir pela porta larga e não pela porta estreita, né? Então, essa é a verdadeira igreja, a igreja da porta estreita, a igreja dos santos, né? E a gente deve fazer o máximo possível para viver como os já pertencentes à verdadeira igreja, né? E manifestar aos outros a natureza dessa verdadeira igreja, né? É isso que ele diz aqui, né? E agora sim, né? Ele vai tratar do significado da palavra liturgia, né? 1069. Originariamente, a palavra liturgia significa obra pública, serviço por parte dele em favor do povo, né? Então, essa palavra já existia, né, no linguajar, no idioma grego, no idioma romano, e tratava basicamente dessas ou cerimônias públicas ou mesmo atos públicos governamentais, como ele diz aqui, né? Obra pública ou serviço por parte de alguém em favor do povo, né? Então, o significado original da palavra é esse. E como a gente sabe,
a nossa tradição cristã se apropriou de muitos termos que existiam já para tentar referir, né, e ensinar e mostrar o que é a realidade da vida cristã, né? E a igreja sempre soube se aproveitar de tudo que era bom que existia na cultura, nas tradições dos diversos povos, especialmente os gregos e os romanos, né? Da sua filosofia, da sua questão de administrativa, que os romanos eram muito bons. E nesse caso, ela se apropriou dessa palavra e o parágrafo 1069 continua. Na tradição cristã, quer dizer que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua na sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. Quer dizer, a mesma história da economia da salvação, né? A gente só muda os nomes, o catecismo trabalha com essas nomenclaturas para a gente entender, olhando a mesma coisa por vários ângulos diferentes, tentar fazer um jeito da gente entender, né? Então, a obra de Deus é o quê? Para nós aqui, né? É essa economia da salvação, é tudo que ele fez em virtude da nossa salvação. E pela liturgia, ou seja, o povo toma parte na obra de Deus, ou seja, participa, colabora, né? Colabora. Colaborar é elaborar junto. Elaborar é trabalhar, né? Então, o povo, seja o sacerdote, seja o povo não ordenado, né? Não fazendo parte do ministério, participamos da obra de Deus. É por isso que a gente diz, participa da missa, não assiste a missa, né? Não ouve a missa. Nós participamos respondendo, nós participamos com o nosso gestual, né, em obediência à igreja. O ideal é que seja assim, né? Se ajoelhar na hora que a igreja orienta a gente se ajoelhar, se sentar e ficar em pé e gesticular com as mãos e etc. E responder de forma adequada aos salmos, responder a oração eucarística, né? Manter atenção no que o padre está dizendo, no que os leitores estão lendo, no que as preces querem dizer, a profissão, né, que é uma divisão ali no ritual da missa. Então, assim, nós participamos, o sacerdote conduz, quem orienta e preside, né, a palavra mesmo usada é essa, né, presidir, mas nós participamos ativamente, né? E aqui ele diz, né, pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua na sua igreja, com ela e por ela, né? Quer dizer, o que é que o padre diz lá, né, na hora, né? Com Cristo, por Cristo e em Cristo, né? Na unidade do Espírito Santo, né? Então, assim, Cristo nos prometeu isso, né? E pela nossa fé, nós cremos que ele participa, que ele está ali, né, na Eucaristia e tudo mais. A gente vai ver mais outras formas de presença de Cristo na missa e nos sacramentos, que são basicamente 4 formas, a gente vai ver isso já já. Mas ele continua, né, conosco ali, conosco em nosso auxílio e por nós, né? Porque quando ele diz ali, né, por Cristo, né, a gente já falou sobre isso em algum momento aqui, né? Por Cristo não é assim que a gente está fazendo alguma coisa por ele, né? Assim, em favor dele, né? Como a gente diz, né? Eu fiz alguma coisa aqui pela Maiara, né? Eu ajudei a ela fazer alguma coisa. Não é isso, né? Por Cristo é através de Cristo, né? Através de Cristo, com ele e nele. Ou seja, na unidade do Espírito Santo, né, que a gente já viu aqui em outros momentos também, que é o Espírito da igreja, né, que a gente até fez análise assim como se fosse o oxigênio, né, que é o que nos une na vida, né? Nós, em última análise aqui, todos estamos vivos, em última análise, porque nós estamos respirando o mesmo oxigênio que está aqui, né? Não é a comida, porque eu como uma coisa, vocês comem outra, uns comem mais, outros comem menos. Se não tiver comida, a gente passa dias e dias para morrer de fome, demora muito, né? Mas sem oxigênio, a vida se acaba rapidamente, né? Então, assim, a vida da igreja é inspirada, né, insuflada pelo Espírito Santo. E todos, nesse mesmo, vamos dizer, oxigênio, né, da igreja, permanecem unidos, né? Unidos. E ele continua essa nossa obra da redenção, que é isso, né? A nossa vida de oração, a nossa vida sacramental, que é o que nos faz progredir na vida espiritual, na busca da nossa salvação, né? Então vamos em frente. 1070.
No Novo Testamento, a palavra liturgia é empregada para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a caridade em ato. Em todas estas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Serviço de Deus e dos homens, né? Interessante a gente sempre observar esses detalhes. Na celebração litúrgica, a igreja é a serva, a imagem do seu Senhor, participando no seu sacerdócio, no culto, profético, no anúncio e real, né? No serviço da caridade. Quer dizer, Cristo é sacerdote, rei e profeta, né? O sacerdote faz o quê? Oferece o sacrifício, né? O sacerdote oferece o sacrifício. O profeta faz o quê? Anuncia a verdade de Deus, a palavra de Deus. Nem sempre coisas futuras, né? Mas, como os profetas lá que Jonas, né? Jonas era um profeta, o que é que ele pregava? Ele não dizia coisas futuras, ele dizia que aquele povo daquela cidade deveria se converter, né? Então, o profeta, de uma forma mais ampla, nas Sagradas Escrituras, é aquele que anuncia, né, a palavra de Deus que ele ouviu, né? De alguma forma. E Cristo é rei, né? E o rei faz o quê? O rei rege o seu povo, né? Não existe um rei sem povo, né? O rei é rei de um povo. E o que é reger, né? É governar, orientar, corrigir as injustiças, administrar os bens, trabalhar pelo bem e pelo desenvolvimento daquele povo. Então, Cristo é o rei que faz tudo isso por nós enquanto igreja, né? Enquanto povo unido espiritualmente, não questões materiais, né? E nós participamos também, como a gente viu isso também, em algum dos últimos artigos a gente viu mais ou menos como é que a gente participa desse sacerdócio, né? Nós oferecemos também alguma coisa da nossa vida, né? Como sacerdotes, que é o mundo sacerdotal que chama, né? Quando a gente recebe do batismo. Nós viramos sacerdotes de alguma forma, né? Nós oferecemos o nosso tempo, nós oferecemos as nossas orações, nós oferecemos oferendas materiais mesmo, né? Em prol da igreja. Nós oferecemos os nossos sofrimentos pelos nossos entes queridos ou, né, no nosso trabalho, etc. Né? A gente oferece o nosso sangue, né, em forma de sacrifício dessas diversas formas. Nós também temos um munus profético, né? Ou seja, nós somos chamados, né? Ite missa est, né? Termina a missa, ide em paz, né? Glorificai o Senhor com vossas vidas, né? Então, o que é isso? Saiu da missa, nós temos que sair anunciando o evangelho, seja por palavra, seja por ato, seja pelo modo de viver, etc, né? E real da mesma forma, né? Nós temos que participar de alguma forma dessa administração, dessa justiça da igreja, né? E aí ele continua aqui ainda no 1070 com uma citação que eu achei interessante deixar, que é do Concílio Vaticano II, de um dos documentos que chama Sacrosanto Concilium, que é uma Constituição Apostólica, né? E ele diz assim: com razão se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo. Nela, mediante sinais sensíveis e no modo próprio de cada qual, significa-se e realiza-se a santificação dos homens e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Jesus Cristo, isto é, pela cabeça e pelos membros. Portanto, qualquer celebração litúrgica é ação sagrada por excelência, e nenhuma outra ação da igreja a iguala em eficácia com o mesmo título e no mesmo grau. Né? Então, essa Constituição Apostólica está dizendo aqui um mundo de coisas, né? Mas assim, eu destaquei aqui os sinais sensíveis, né? Que é onde toca a nossa parte aqui da segunda parte do catecismo. Que a gente vai ver já a definição de sacramento, né? Mas uma parte essencial é esses sinais sensíveis, ou seja, coisas que a gente capta pelos sentidos, pela visão, pela audição e assim sucessivamente. A gente vai ter a oportunidade de falar melhor sobre isso já já. E no modo próprio de cada qual, ou seja, cada sinal desse, quais são os sinais? Vários, né? Vários. Visualmente, desde a roupa do padre, né? Da paramentação do padre, das cores litúrgicas, da disposição física da igreja, né? Da posição do altar, da posição da mesa da palavra, tudo aquilo ali, tudo isso manifesta-se, significa e realiza a santificação de nós homens, né? E ele diz mais, assim, que eu destaquei também, essa história aqui, que nenhuma outra ação da igreja iguala-se à liturgia, né? Em eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso? A igreja tem uma infinidade de atividades, né?
Nós temos aqui uma atividade, isso aqui é uma atividade da igreja, atividade de, né, estudo, catecismo, obras de caridade, orfanatos, hospitais, visita a presos, visita a doentes, grupos de orações mais diversos, eh, atividades cenográficas, né, a via sacra que a gente fez, que é catequética, tudo que a igreja faz, tudo, nada se compara à liturgia. Então, a liturgia deve ser vista como uma coisa santíssima, vamos dizer assim, né? A mais santa de todas dentro da nossa vida de igreja, né? E a isso, a reboque vem o respeito e a reverência, a devoção que a gente deve ter para com a liturgia, né? Então, assim, se a gente parasse para pensar, né, nisso aqui que o Concílio Vaticano II está nos dizendo, né, que a liturgia, né, a coisa, a celebração que nada se iguala dentro da vida de igreja, né? Nós seríamos motivados a estar cada vez mais envolvidos, mais devotamente, mais fervorosamente nas celebrações, né? Só que aqui a liturgia de uma forma geral, né? Então, assim, uma cerimônia de batismo também é uma celebração litúrgica, né? Só que ele falou aqui há pouco tempo atrás, né? O sacrifício eucarístico em especial, mas a liturgia batismal é sacratíssima, né? Uma liturgia de crisma, né? Um matrimônio, né? A celebração dos sacramentos de uma forma geral, para a gente simplificar, né? Então nós vamos caminhando, vamos em frente. A liturgia como fonte de vida, 1071. A obra de Cristo, a liturgia é também uma ação de sua igreja. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão de Deus e dos homens por Cristo. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade e implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos, né? Que a gente acabou de comentar aqui, né? Participação consciente, ou seja, a gente tem que estar atento ali, ativa, ou seja, a gente não pode estar só ativa, passiva é o contrário de ativo, né? Ou seja, quem é que está passivo? Quem está só ali de corpo presente, ouvindo, recebendo as ondas sonoras sem processar no juízo, recebendo o calor, né? E reclamando, e vendo aqueles gestos do padre, tudo aquilo. Se você observar o padre que celebra uma missa bem celebrada, como o nosso padre Marcos, por exemplo, que cada gesto daquele ali está nas rubricas do missal, né? Se você observar ele fazendo a oração eucarística, o gestual, a hora de juntar as mãos, a hora de abrir as mãos, a hora da consagração mesmo, né? Olhar para o céu, se abaixar, se inclinar, tudo aquilo ali está nos mostrando e nos ensinando uma riqueza enorme de profundidade espiritual, né? Então, quanto mais consciente e ativamente a gente vai participando, mais a gente vai ver esses detalhes, a gente vai ouvir aquela oração eucarística, a ladainha dos santos, né? Vamos rezar a ladainha dos santos. Todo mundo já. Né? Vai demorar, exato. Quando você começa a ouvir aquela ladainha dos santos e percebe a riqueza, a sequência, a ordem daquilo ali, que começa a falar dos santos mais antigos, das virgens, você vai percebendo aquilo ali, a sequência. As virgens, os mártires, os confessores, e os santos que vão perpassando os séculos. Começa lá em São Jerônimo, Santo Agostinho, lá nos anos 300, e vai chegando, e vai, termina, vem aqui para São João da Cruz, São Francisco Xavier lá 1500, e vem Santa Teresinha do Menino Jesus, 1800 e tanto, e vem chegando São Padre Pio, São José Maria Escrivá, vem na sequência do tempo, mostrando a nossa riqueza da nossa igreja. A multidão de homens, né, que se configuraram a Cristo e que nos chamam a fazer parte dessa comunhão, né? Então, assim, o catecismo aqui nos exorta a participar dessa forma, né? Consciente, ativa e frutuosamente, né? O mais possível, né? 1072. A liturgia não esgota toda a ação da igreja. Pronto, como a gente acabou de falar, né? Não é só a nossa igreja, não é só a liturgia. Tem a liturgia e esse monte de coisa que a gente acabou de falar aqui, né? A liturgia não esgota toda a ação da igreja. Deve ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão.
e só então pode produzir os seus frutos na vida dos fiéis. A vida nova, segundo o Espírito, o empenhamento na missão da igreja e o serviço à sua unidade. Quer dizer, quem vem para a missa sem a evangelização prévia, sem a fé e sem a conversão, está participando ali de um ato qualquer, como qualquer outro, como quem vai ali na sessão da Câmara, como quem vai ali, sei lá onde, né? Você só tem como viver dessa forma que a gente viu no 1071, consciente, ativo e frutuosamente, se antes você foi evangelizado, né? Se alguém falou a palavra de Deus para você, né? A verdade de Cristo. Se você, de alguma forma, mais rudimentar e fraca e pequena possível, já mostrar sinais de fé, né? Ou seja, alguém falou sobre essas histórias aí de igreja, mas parece que faz sentido. Então, você já é um pequeno sinal de fé. E depois você vai se converter. Rapaz, não tem como não ser assim. Agora eu quero viver dessa forma. Aí a liturgia vai te impulsionar para conseguir o fruto, né? Qual é o fruto? A vida nova, ou seja, a conversão, né? Vida nova, segundo o Espírito, ou seja, segundo o Espírito que foi falado para nós através das verdades que Cristo nos disse. O empenhamento na missão da igreja, ou seja, não tem ninguém que se converta mesmo e não queira participar de nada da igreja. É incrível isso, né? Incrível. Se a gente for ver, não tem ninguém que não queira participar. Nem que seja assim, o mais preguiçoso, mais. Rapaz, assim, vai para a missa e curte as postagens da igreja. No mínimo, você pelo menos curte aqui, quer dizer, você está se empenhando. Para que a gente curte? Para ver se mais gente vê, né? Então, assim, mas é natural. Quando a gente começa, você quer participar de alguma forma, você faz questão de doar. Eu não sei fazer nada, eu não sei vender ficha lá no negócio do SCC, eu não sei fazer uma palestra, eu não sei carregar cadeira, que eu tenho um problema na coluna, eu não sei fazer nada. Mas você dá uma doação material, por exemplo, né? Para que essas coisas aconteçam. Não tem. É natural que numa conversão, em seguida você quer participar, porque tudo que é bom no ser humano, tudo que a gente percebe como bom, a gente quer imediatamente transmitir para mais gente, né? E o serviço na sua unidade, que é mais ou menos essa história que a gente falou aqui, né? Doar o seu serviço, né? E aí a gente segue para o 1073. A liturgia é também participação na oração de Cristo, dirigida ao Pai no Espírito Santo. Nela, toda a oração cristã encontra a sua fonte e o seu ter. Então, começar pelo final aqui. Nela, ou seja, na liturgia, toda a oração cristã encontra a sua fonte, ou seja, a fonte da oração cristã está na liturgia e o seu final também está na liturgia, como se fosse um círculo fechado, né? E no começo ele diz aqui, né? A liturgia também participação na oração de Cristo, dirigida ao Pai no Espírito, né? Cristo rezava e rezava muito, né? A gente vê lá no Evangelho, especialmente no Evangelho de São Lucas, né? E o Evangelho de São João também. Quantas vezes Cristo estava rezando, né? Estava rezando. Subia no monte para rezar, descia e escolhia os 12. Subia no monte para rezar, descia, curava epilético. Ia para o Horto das Oliveiras rezar, voltava disposto a morrer na cruz, né? Então, assim, e ali ele estava falando com o Pai no Espírito, né? E se a gente observar na missa, muitas vezes a gente não é levado a observar, né? Mas, por exemplo, naquela hora que a gente responde, né? Quando o padre vai começar a oração eucarística, né? Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, vamos ver. E a gente diz o quê? Receba o Senhor. Quem é o Senhor? Receba o Senhor, Deus. Pai. Sim. Isso. Receba o Senhor por tuas mãos. Pelas mãos de quem? Não. Do Padre. Por tuas mãos. A gente está falando ali com o Padre. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. O sacrifício de Jesus. Para a glória de seu nome. Em nome de quem? Do Padre? Não. Para a glória de Deus. Seu, né? É porque a gente esqueceu do português, né? A gente não usa mais a segunda pessoa, né? Quando a gente fala teu, tua, né? É a segunda pessoa, é com quem a gente está falando, né?
Então, receba o Senhor por tuas mãos, Padre. Era dizer assim, né? E o seu é da terceira pessoa, o seu, né? De quem você está falando. Ou para quem você está falando, com quem você está falando, né? Com quem não, de quem, né? Então, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome de novo, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja, né? Então, ali a gente faz essa oração, né? E o padre na oração eucarística, ele está falando, tem horas que é com o pai e tem horas que é com o filho, né? Então, por exemplo, no Kyrie, né? Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor tem piedade de nós. Com quem é que a gente está falando ali? Com Cristo. Com Cristo, né? Com Cristo, só com ele. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Quem foi que veio salvar? Foi Jesus. Cristo, que agora, na hora sai bem, né? Pois é. Mas se a gente observar, acho, quem é que intercede por nós? Jesus também. Então, os três lá é com Jesus, só muda o título, né? Então é isso. Se a gente para pensar nessas coisas e presta atenção ativamente, lê aquele negócio, que às vezes o microfone não está prestando, o padre está doido de raiva ali, que o som não está prestando, está chiando, está estralando. Mas se a gente estiver lendo ali, é aquela história. Quanto mais sentidos a gente envolver naquela ação que a gente está fazendo, melhor a gente participa e menos a gente dispersa e se distrai, né? Então, você está lendo, ouvindo, prestando atenção no gestual do padre ali. Mas não dá, que a gente assiste filme legendado, a gente assiste toda besteira, a gente presta atenção e no que é mais importante a gente não presta, né? Então, assim, tem horas que o padre está falando com Cristo ali na hóstia, né? Ele fala ali algumas palavras, e tem horas que ele olha para cima e fala com o Pai, né? Então, é assim, né? A missa é uma dinâmica na Trindade dessa forma aqui, né? Toda oração cristã encontra sua fonte e o seu termo. Uhum. 1074. A liturgia é simultaneamente o cume para o qual se encaminha a ação da igreja e a fonte de onde dimana toda a sua força. É, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus, né? Basicamente a mesma coisa, ele está dizendo, né, que é o cume, ou seja, a parte mais elevada da ação da igreja, e a fonte de onde vem toda a sua força, né? E é o lugar privilegiado da catequese do povo, né? Catequese do início ao fim, da primeira reverência que a gente faz quando entra. A gente muitas vezes faz uma reverência quando entra na igreja, não sabe nem para que é que a gente está fazendo, né? Olha lá, a tampa do sacrário está aberta, como estava lá, por exemplo, no sábado, né? Sexta-noite, sábado, desde quinta-noite, né? O sacrário estava aberto sem o Santíssimo. Quinta-noite, sexta, sábado, a gente entra e faz a genuflexão. Não precisa, porque não tem o Santíssimo lá. Mas a reverência precisa? Precisa, porque a gente faz a reverência ao altar, que tem ali a relíquia de um santo, que é ali onde é um altar que foi consagrado, né, pelo bispo, aquele que foi como é que é? Dedicado, né? Tem a mesa da palavra. Então, é um ambiente sagrado que tem o Santíssimo, né? O Santíssimo é o que é o mais santo de todos. Bom, o Santíssimo Sacramento não está ali, mas tem as outras coisas santas, né? Tem as imagens, tem tudo o que envolve o templo e especialmente o altar com a relíquia de um santo. Então você faz uma reverência àquilo ali, por exemplo, né? Então, tudo isso é catequese, né? Por quê? Porque se a gente faz, se eu entro na igreja e me ajoelho, alguém que não sabe por quê vai despertar curiosidade, vai perguntar, vai ver. Olha, tem gente que se ajoelha, tem gente que não se ajoelha. Por que é? Na hora da oração eucarística, tem gente que se ajoelha, na hora da consagração, tem hora que não se ajoelha. Por que é? Não é obrigado, não. E eu vou comungar, e eu volto é para fazer o quê? Para se sentar, para ficar de joelho. Tudo isso, quem participa melhor serve de instrumento de catequese para quem, por algum motivo, ainda, né, é ignorante, ou não sabe ainda, ou está recém. Não interessa. Por quê? Mas tudo isso serve de catequese. E, maximamente, né, o que o padre faz lá, né, na homilia dele, explicando os evangelhos, que a gente lê aquilo ali e não consegue entender, né? Aí daqui a pouco o padre faz a explicação e relaciona com outras partes do evangelho. Juntar, que é coisa mais difícil para a gente, juntar a primeira leitura com o Salmo e o Evangelho e a segunda leitura, né?
A gente vê assim, acha, tem dias que a gente acha que tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí vai lá o padre, dá 3 pontinhos costurando ali e a gente entende, pronto, é isso, né? Então, assim, a liturgia, além de ser a fonte e, né, o cume de toda a oração da igreja, é o lugar privilegiado de catequese do povo, né? Por quê? Porque tá o ouro, o diamante mais precioso está ali na liturgia, né? E o quê? Uhum. Exato. É aí onde a pessoa que não tem fé, ou que ainda está muito iniciante, né, nessa parte aí vai achar monótono, vai achar chato, vai achar repetitivo, vai achar sem graça, vai achar tudo isso, né? No momento em que a gente vai entendendo uma parte, depois outra, daqui a pouco você consegue uma coisa. Entender que tem duas partes a missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Olha, já melhorou. Aí você começa a entender outra coisa, outra coisa. Aí você começa a ver que dentro das orações que o padre fala ali, aquilo ali tudo está na Bíblia. Está num salmo não sei aonde, está no salmo não sei aonde. Aí você começa, rapaz, isso aqui é muito bem feito. Isso aqui é muito articulado, é uma coisa muito pensada para a nossa melhor participação. E aí vai, né? Então, assim, a nossa tendência é essa. O ser humano foi feito para conhecer. Aristóteles disse isso antes de Cristo, né? Nós temos a inclinação para conhecer as coisas. Então, cada vez que a gente conhece um pouquinho mais, a gente tem vontade de ir mais a fundo. E mais a fundo. Pode ser na missa, pode ser num jogo de videogame, por exemplo. Né? Você, passou de uma fase, eu quero ver a outra como é. Aí, onde a gente vai botar. Como é que é? Que Jesus dizia? Me diga onde está o seu tesouro. Como é que é? Onde está o tesouro, está seu coração, né? Pronto, você pode botar o coração no videogame, né? Ou no jogo de baralho, ou num futebol, qualquer coisa. Que nada disso é ruim por si só, desde que não seja o ápice da nossa vida, né? E se dedicar a conhecer as coisas de Deus é mais gratificante ainda, né? Baralho, que nada. Baralho cuspindo no chão, os velhos antigamente. Jogando baralho, 3 dias cuspindo no chão, fumando, tudo fechado. Ave Maria, pai. Hein? É isso aí. 1075. A catequese litúrgica visa introduzir no mistério de Cristo. Ela é mistagogia. Já vou voltar para essa palavra aqui. Partindo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. O presente catecismo apresentará o que é fundamental e comum a toda igreja a respeito da sua liturgia, enquanto mistério e enquanto celebração, que é a primeira sessão, que é onde a gente vai já entrar, e depois dos 7 sacramentos e sacramentais em específico, cada um deles, né, que é a segunda sessão. Então, ele já está dizendo o que é que vai acontecer daqui para frente, né? Estamos na introdução, né? Então, a segunda parte do catecismo é dividida em 2 sessões. A primeira sessão vai falar dessa parte da liturgia, dos mistérios, etc., que a gente vai já ver de novo. E a segunda parte vai tratar dos sacramentos individualmente. Batismo, crisma, eucaristia, penitência, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. Tudo, né? De um por um. Mas aí vamos mais um pouquinho nessa mesma frase aqui, né? No começo. 1075 ainda. A catequese litúrgica visa introduzir no mistério de Cristo. Ela é a mistagogia. Mistagogia é tudo que tem gogia, agogé, que é do grego, que é conduzir. Conduzir. Pedagogia, conduzir as crianças. Né? Mistagogia, conduzir ao mistério. Conduzir ao mistério. Acabou de dizer aqui. Visa introduzir no mistério de Cristo. Como? Partindo do visível para o invisível. Ou seja, partindo do que a gente vê na liturgia, a gente tem que tentar chegar aos mistérios, né? Do significante ao significado. O que é que acontece? O significante, por exemplo, a gente tem uma noção, né? A palavra, né? Se eu digo aqui, elefante, é um significante, né? Grosseiramente, não é bem isso, mas para a gente entender. Quando alguém fala elefante, a gente é levado a pensar no significado.
Ou seja, a gente vai pensar no que é mesmo a coisa, na realidade, né? Então, a mesma coisa é a liturgia, né? Não é um teatro, né? É uma coisa que nos conduz a vendo aquilo ali, ouvindo, tocando, né? Tocando contato, se ajoelhando, ficando em pé, juntando as mãos, abrindo as mãos, vendo, ouvindo, tocando, provando com a gustação, sentindo o cheiro do incenso, né? Então, assim, com todos os nossos sentidos, nós somos conduzidos às coisas espirituais. Quando o incenso sobe, aquilo ali não é só para a gente cheirar e achar bom. E tem gente que acha ruim, né? Pronto. Mas não é isso. É para a gente ver uma coisa física subindo, veja só, uma coisa física que tem sua fonte num calor, né? Num calor intencionalmente produzido, né? Não é uma fogueira, um mato pegando fogo. Alguém com inteligência, com vontade, decidiu livremente por tocar fogo naquilo ali. Aquilo ali gera um calor tal, né, que queima aquele incenso, que é uma coisa material, sobe em forma de fumaça, mas não sobe assim uma linha, né? Ele sobe se espalhando, ocupando todos os espaços, tocando todos nós, né? E comunicando aquela realidade para todos nós e para cima, né? O incenso, a fumaça não cai, né? A fumaça sobe. Por isso que na oração eucarística ele diz que que o santo anjo leve essas orações, a primeira a oração eucarística primeira, né? Que o santo anjo do Senhor leve essas orações à sua presença, né? Não é literalmente isso, mas é mais ou menos isso que diz. Então, essa realidade visível de uma coisa, um pozinho pegando fogo, soltando fumaça e tendo um cheiro, deve nos levar a pensar nessas outras coisas, né? Dos sacramentos para os mistérios, né? Que é o que a gente sempre fala, né? Os sacramentos, aquela parte física que a gente vai já ver melhor, para os mistérios, que são essas realidades que existem, né? Que existem, mas que são inacessíveis aos nossos sentidos, né? Então a gente não vê o mistério, a gente não vê a transubstanciação, né? No momento que o padre fala lá, as palavras, os gestos, a gente não vê acontecer nada ali na Eucaristia, né? É um mistério, né? Mas o sacramento nos leva a compreender minimamente, acreditar e aceitar esses mistérios. Muito bem, 1076. Durante este tempo da igreja, Cristo vive e age, agora na sua igreja e com ela, de um modo novo. Age pelos sacramentos, e é a isso que a tradição chama de economia sacramental. Esta consiste na comunicação ou dispensação dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da igreja. Vamos lá. Então, existe a economia da salvação, que a gente começou a ver, né? Que é tudo que Deus fez para nossa salvação. Dentro dessa economia da salvação, tem várias coisas. Tem desde a criação, tudo que Deus fez antes de Jesus, tá, etc. Fez tudo que Jesus fez e depois tudo que o Espírito Santo fez e faz na nossa vida de igreja. E dentro disso tudo, tem a economia sacramental, que é o quê? É a forma pela qual Cristo decidiu agir na sua igreja. Então, o que acontece? O padre Paulo Ricardo dá esse exemplo. Ele diz assim, ó, se a gente imaginar Jesus trabalhando lá na oficina de São José, né? Rapazinho, adulto, trabalhando lá. Tudo que ele fez ali, cada prego que ele bateu, cada tábua que ele cerrou, tudo que ele fez ali é obra de salvação. Se a gente meditar nisso, isso, pela fé, vai nos levar à nossa salvação. Como? Santificar o nosso trabalho, que a gente sabe que Cristo trabalhou, etc, etc, etc. Por exemplo, né? E para trabalhar, tinha hora que ele usava as mãos, né? Pegar uma tábua, pegar não sei o quê, então ele usava as mãos. E tinha hora que ele usava um martelo, tinha hora que ele usava um serrote, tinha hora que ele usava uma plana, tinha hora que ele usava qualquer coisa, né? Aí o padre Paulo explica que tanto as mãos de Cristo como esses objetos que ele usava eram instrumentos, são instrumentos, né? A gente pode usar a nossa mão como instrumento e pode usar essas outras coisas, martelo, tá, etc.
Mas a mão é um instrumento próprio, tem essa sutileza, né? O instrumento próprio de Cristo eram suas mãos, por exemplo, né? E o martelo não é um instrumento próprio de Cristo, porque qualquer pessoa podia bater com aquele martelo, né? Ocasionalmente, Cristo pegava um martelo e batia. Certo. E aí, bom, mas a gente pode usar para bater um martelo, a gente pode, para bater um prego, a gente pode usar um martelo, pode usar uma pedra, pode usar, se for uma madeirazinha mole, um sapato, um tamanho, qualquer coisa, né? A gente pode usar. Mas existe o instrumento adequado feito para aquilo, né? Pronto. Então, assim, Cristo e Deus podia, a gente já falou várias vezes sobre isso, podia ter escolhido nos salvar de qualquer jeito, né? É, qualquer coisa, né? Mandar a gente fazer uma determinada oração. Quem fizer essa oração, tá salvo. Ou então, quem for uma vez a Jerusalém durante a vida, tá salvo. Ou então, quem só comer tal coisa, abandonar as outras coisas, comer só, sei lá, só pão e água, tá salvo. Ou qualquer coisa que a gente imaginar. Mas Cristo, que é a sabedoria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, decidiu fazer da forma que ele fez. Como foi que ele fez? Morrer, ser crucificado, ressuscitar, subir ao céu, mandar o Espírito Santo e deixar os sacramentos para nós, né? Então ele decidiu, aí está aqui de novo, né? Durante este tempo da igreja. Qual é o tempo da igreja? Esse tempo que a gente vive agora. Desde Pentecostes até a segunda vinda de Cristo é o tempo da igreja. Tempo do Espírito Santo, né? Durante este tempo da igreja, Cristo vive e age pelos sacramentos. Ou seja, ele não. Quando o padre batiza, não é o padre que batiza, é Cristo quem batiza. Quando o padre absolve os pecados, não é o padre que absolve. A gente vai ver tudo isso, né? Em detalhe, a gente já sabe, né? Não é o padre, é Cristo. Quando o bispo dá um tapa na gente assim na hora do crisma e unge a gente com óleo e tudo mais, não é Cristo, não é o bispo que está batendo na gente. Por isso que a gente não pode ter raiva do bispo. É Cristo que está dando um safanão na gente para a gente criar vergonha. Né? Aqui era só uns tapinhos. O bispo do André, beleza, era só um tapinha. É. E eu fui padrinho de crisma de um amigo meu lá. Eu tava doido para que o bispo deixasse a tapa para mim e ele nem deixou. Aí, então assim, Jesus escolheu livremente fazer assim, né? Fazer assim, né? E aí isso se chama economia sacramental, ou seja, é o governo da casa, ou seja, o governo da igreja, a organização da igreja, a economia, através dos sacramentos, né? Esta consiste na comunicação e dispensação dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da igreja. Pronto, aqui eu queria dar uma paradinha no nosso catecismo, porque assim, ele vai, né? A gente vai continuar em seguida, né? Mas assim, quando eu fui ver na Fé Explicada e no Catecismo Romano, eu achei as explicações mais diretas, mais fáceis da gente entender, sabe? E outra coisa, quando a gente for ver lá a definição do sacramento, tá lá: sinal sensível, eficaz da graça e tal, etc. Para a nossa, instituído por Cristo para a nossa salvação, para a nossa santificação. Então, assim, o sacramento é um meio para alguma coisa. É um instrumento, pronto, que a gente acabou de conversar aqui. Então, a hóstia é o martelo com que Cristo quer bater na nossa cabeça, para a gente se alertar e se salvar, né? Então, a Eucaristia é um instrumento para a nossa salvação e santificação. O batismo é um instrumento para a nossa santificação. O crisma, da mesma forma. A penitência, da mesma forma. Todos os sacramentos são instrumentos para um fim, que é a nossa santificação, né? A gente vai ver em detalhes isso aí. Através de quê? Através da graça que ele nos dá, né? Através da graça, tá? É um sinal eficaz o sinal visível, o sinal eficaz da graça, instituído por Cristo para a nossa santificação. Então, da graça, que é o principal. O centro do sacramento é a graça. Só que a gente fala graça para lá, graça para cá. E o que é essa tal de graça, por exemplo, né? Aí a gente vai e fala para lá, instituído por Cristo pelos méritos
conseguido na sua paixão, né? Aí mérito para cá, mérito para lá, e o que é mérito, né? Então, assim, eu achei interessante essa forma que o Catecismo Romano e a Fé Explicada, ele fala primeiro disso, o que é a graça, o que é mérito, para depois poder a gente ir para os sacramentos e saber o que é que a gente tem para tirar de lá, né? Eu achei bem interessante essa dinâmica. E o padre Paulo Ricardo também, no curso dele sobre os sete sacramentos, tem lá 40 e tantas aulas sobre os sete sacramentos. As primeiras, sei lá, acho que 10 é sobre a graça, para a gente entender isso, porque senão a gente fica, né? Certo, receber a cara, eu quero encher, receber a graça. Pronto, beleza, tá? Mas não tem nem ideia do que é, né? Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essas questões aqui, certo? Então, veja-se que nesse caso não vai ter numeração do nosso catecismo, né? Alguns slides aqui, alguns. Então, o Léo 13, que é o da Fé Explicada, ele explica, como eu falei no início, né? O que devemos crer, o que devemos fazer e quais as ajudas que Deus nos dá para podermos crer e agir, né? Então, assim, não é fácil acreditar em determinadas coisas, né? Que a igreja nos propõe, por exemplo. E mais difícil ainda, muitas vezes, é agir conforme essas exigências da igreja, né? Da igreja não, de Cristo, né? Então, ele vai avançar aqui e vai comparar um pouco com por que é que Deus nos deu esses sinais sensíveis, esses canais sensíveis, visíveis, né? Porque a outra opção, bom, se não fosse por sinais visíveis, a outra opção seria por sinais invisíveis. Não seria sinais, que sinal sempre é visível, né? Por outro sistema de dispensação de graça invisível, né? Que a gente não visse nada, que basicamente é o que os protestantes, a maioria dos protestantes tem, né? Que é a fé, assim, o sentimento, são coisas subjetivas, são coisas que ninguém vê, que ninguém tem como ter nenhum tipo de certeza que aquilo ali aconteceu realmente, né? E aí, isso aí dependeria de uma simples convicção silenciosa e interna, que foi a desgraça de Lutero, né? Que até também o Padre Paulo fala muito sobre isso, né? Que Lutero era uma pessoa atormentada pelos escrúpulos e pela dúvida, né? Ele ficava na dúvida se ele tinha pecado, se ele tinha, se a oração dele tinha valido, se a consagração dele tinha valido, se ele ficava assim sem saber, se ficava se remoendo essas coisas, atormentado, né? Quer dizer, a dúvida é uma tortura para nós, seres humanos, né? A gente não tolera, o ser humano, por natureza, não tolera permanecer muito tempo no estado de dúvida, né? É tanto que é, aí a gente fica inseguro, sem saber nem o que é que vai acontecer no próximo passo. Quer dizer, você fica à mercê de quê? Dessa dúvida, né? E, por outro lado, Deus nos criou com corpo e alma, né? Não, nós não temos um corpo, nós somos um corpo, né? Nós somos um composto, como diz São Tomás de Aquino, um composto de corpo e alma. E a nossa alma age através do nosso corpo, opera através do nosso corpo. Então a nossa alma decide fazer uma coisa e faz como? Através do nosso corpo. Minha alma decide rezar através do meu corpo, através do meu cérebro, dos meus órgãos, dos meus braços, da minha fala, né? Da minha mente. E nós fomos feitos assim. Então, é totalmente coerente com a nossa natureza humana que Deus nos desse canais de alcançá-lo que contemplasse essas duas dimensões da nossa criação, né? Dimensão do corpo e dimensão da alma. Deus estabeleceu canais de aplicação da graça segundo o duplo aspecto da natureza humana, como a gente falou aqui. Material, ou seja, corpóreo e espiritual. Isso nos protege contra a ilusão. A ilusão de achar que recebeu a graça quando não recebeu. Quer dizer, a nossa igreja ensina, como a gente viu também em algum momento aqui atrás, que uma pessoa que esteja fora da igreja, mas que tenha uma vida virtuosa, que procure viver conforme a sua natureza humana ensina, né? Que é a lei natural que está escrita no nosso coração, né? Não matar, não roubar, não, né? Tudo que os 10 mandamentos ensinam está escrito no nosso coração.
Então, essas pessoas que vivem dessa forma, elas têm a possibilidade de se salvar, né? Então, assim, mas a gente há de convir que é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Como é que eu vou saber se o avião está caindo, né? O avião está caindo, o avião está caindo. Aí como é que eu vou saber se aquele meu ato de contrição ali, meu Deus, me perdoe pelo que eu fiz de tudo até agora, eu quero ir para o céu, pelo amor de Deus, eu não quero morrer e ir para o inferno. A gente não sabe se aquele ato de contrição foi perfeito, né? Com total arrependimento dos pecados e com o propósito de emenda e com o propósito de abandonar os pecados de toda, né? Não tem como a gente saber, né? Mas se a gente senta ou se ajoelha, vizinho um padre, confessa nossos pecados com os pré-requisitos que tem, que a gente vai ver lá na frente, e o padre diz a fórmula de absolvição, a gente sai certo que a gente foi absolvido dos nossos pecados, né? Se a gente não tiver uma outra doença espiritual que se chama escrúpulo, mas isso é outra história. Então, protege contra a ilusão de achar que recebeu a graça quando não recebeu. E dá a certeza tranquilizadora de que nós recebemos a graça. Então, assim, quando a gente comunga, a gente tem certeza de que a gente recebeu a graça contida naquele sacramento. Quando a gente é batizado, né? A gente quando é bebezinho, nem tanto, mas a gente tem certeza que a água benta nos lavou e nos purificou, né? Então, assim, nos protege contra a dúvida e nos dá a certeza. Então, é muito coerente com a nossa natureza humana que Deus tenha escolhido fazer as coisas dessa forma. E também para outros detalhes aqui, né? Como ele diz aqui, né? A fraqueza do espírito humano, ou seja, nós somos diferentes dos anjos, né? Os anjos têm um conhecimento que se chama conhecimento por intuição. Um anjo, quando vê uma coisa, ele já sabe tudo daquela coisa instantaneamente. Tudo, tudo, tudo. Nós não. Todo nosso conhecimento vem pelo sentido. Então, quando eu vejo um computador desse, eu tenho que ver, olhar e ouvir o som que ele faz e pegar, sentir se é de plástico, se é de ferro e ligar na tomada e não sei o que e sair mexendo para ver a coisa acontecendo. Então, leva um tempo e através dos meus sentidos, essas informações vão chegando e a minha inteligência vai trabalhando e eu vou conhecendo. Tudo é assim na nossa vida, tudo. E da mesma forma, através dos sacramentos, nós temos essa possibilidade de que na primeira vez a gente vai lá receber a primeira Eucaristia porque sim. Mas depois você vai tentando entender de onde é que veio. Aí você vai ler o capítulo 6 de São João e vai entender de onde é que veio a Eucaristia. Aí você vai ler o Antigo Testamento e vai ver que tem alguma semelhança. Aí você vai ver Melquisedeque ofereceu pão e vinho lá, não sei quantos mil anos antes de Cristo. Aí você vai vendo e vai conhecendo mais e vai entendendo e vai participando e conhecendo melhor daquilo ali. E amando mais, né? Acho que Aristóteles que diz, né, que não há nada no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos, né? Exatamente. Visão, audição. Isso aí não é matéria de fé, né? É uma coisa de conhecimento natural, né? Nós temos dificuldade de crer, né? Mas pelo pecado original nós estamos desordenados, então assim, a gente tem dificuldade de crer nas pessoas, né? Pessoas chegam, né? Todo mundo desconfiado uns dos outros, né? Todo mundo achando que o outro está querendo se aproveitar. É assim, a nossa vida é assim, né? Imagine Deus, que a gente não vê, não escuta, né? Aí deixou umas promessas aí, alguém escreveu um tal de Bíblia aí, tem umas promessas lá. Eu sei lá quem foi que escreveu aquilo ali. Né? O ser humano é assim, né? Eu sei lá. Será que esse livro não foi feito? Foi para estar nessa igreja aí, pegar meu dinheiro, né? Assim que as pessoas, né? Muitas vezes pensam. Outra coisa interessante dos sacramentos, né? É que são sinais de distinção e de união entre os fiéis. Ou seja, nós nos reconhecemos como irmãos. Bom, ele diz lá, né? São João diz lá, né? E a todos que o receberam, lá no prólogo, né? Todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem-se filhos de Deus. Pronto, Jesus nos deu o poder de se tornar filho de Deus. Então nós todos somos irmãos. Pronto. Aí, quem é que, baseado nisso aí, vai reconhecer que é irmão mesmo? A gente não tem nem certeza que nossos irmãos de carne são mesmo, né? A gente tem que acreditar na mãe da gente, no pai da gente, que a gente não viu. Os mais velhos viram os mais novos chegando, né? Mas os mais velhos não sabem de onde é que vieram, né? Então, quando a gente vê todo mundo ali na igreja comungando, né? Com a mesma fé, orando na mesma fé e participando dos mesmos ritos e confessando publicamente a mesma fé e os mesmos ritos, procissões, né?
nós fazendo aquela procissão ali, todo mundo unido na mesma fé, nós nos sentimos realmente irmãos, mais proximamente, mais diretamente, né? E a profissão pública da fé, como eu falei, né? Reprime o orgulho. Muito interessante isso aqui. Eu achei muito interessante, que o Catecismo Romano vai dizer: as nossas manifestações públicas de fé reprimem o nosso orgulho. Quanto é difícil fazer a primeira genuflexão da nossa vida ali, de frente para um padre, né, que a gente nem conhece. Como é difícil fazer a nossa primeira confissão, né, diante de um padre que vai dizer as coisas mais íntimas, né, teoricamente você vai fazer uma confissão bem feita, né. Então você tem que quebrar o orgulho, né, quebrar o coração de pedra, como diz lá nas escrituras, né, para receber um coração de carne, quebrar. Contrição é isso, né? Contrição quer dizer quebrar, né? Então, quebrar o nosso orgulho é uma escola de humildade, né? Ou seja, você participar de qualquer sacramento, mas especialmente, né? Especialmente da penitência, é uma manifestação de humildade das mais intensas, né? Porque o sofrimento que a gente tem, por exemplo, de fazer uma consulta médica, de fazer um exame mais invasivo, ou, né, no caso das mulheres, uma prevenção, uma transvaginal, por exemplo, é difícil, muito difícil, né? Muito difícil. E tem coisas que são mais difíceis ainda a gente dizer, né? No confessionário, né? Mais difícil do que ir fazer um exame ginecológico, ou um homem, né? Para não ficar só nas mulheres, fazer um exame de próstata, né? Tem coisas que o camarada prefere fazer exame de próstata do que ir dizer para o padre. Não? É. Então, assim, é uma escola de humildade, realmente, a gente ter essa vida sacramental. Que é muito bom, né? É muito bom você, né? Não, eu me confesso para Deus, né? Lá no meu quarto eu me confesso para Deus, eu rezo, eu pronto, né? Aí você não ter uma orientação, não tem a certeza de que aquela confissão foi válida, né? Foi realmente uma confissão perfeita. Ou você fica laxo, né? Que é o que, né? Você fica com a consciência relaxada, diz, não, eu me confesso para Deus, que Deus me resolve. Ou então você fica escrupuloso, né? Será que foi válido? Pois é. Exatamente, pois é. Aí, tudo isso são benefícios que são retirados, né, dessa realidade sacramental. Se confessa, o padre se confessa também. Uhum. Sim, tem que se confessar. O Papa se confessa, né? Pois é, exatamente. E aí a gente vai para a definição de sacramento, né? Que realmente a definição lá no conselho, como é que é? No Catecismo Romano, que ele diz lá: é um sinal visível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo para santificar nossas almas. A gente acabou de falar. E aí eu acho interessante o Catecismo Romano porque ele vai separar palavra por palavra para a gente entender o que quer dizer isso. O que é um sinal, o que é um sinal visível, o que é graça, o que é que foi instituído por Cristo e para santificar nossas almas, né? E aí ele vai dizer sinal, né? E ele bota na definição de Santo Agostinho. Sinal é aquilo que, além de atuar por si nos nossos sentidos, leva-nos ao conhecimento de outra coisa. Então, o que acontece? O que é um sinal? A gente pensa no sinal de trânsito, por exemplo, né? Sinal de trânsito que já tem um nome, né? Sinal de trânsito. Quando aparece aquela luz verde, o que é que acontece na gente? A gente vê uma luz verde acesa. Pronto. Né? Se não for daltônico, vê a luz verde acesa. Só que através disso, que foi o que atua nos nossos sentidos, a gente usa a nossa inteligência e sabe que aquele sinal verde quer dizer que a gente pode passar. Da mesma forma, o sinal vermelho, né? Quando acende o vermelho, a gente sabe que a gente não deve passar. Só que o que acontece? Interessante. O sacramento é um sinal visível eficaz. O sinal de trânsito não é eficaz. Por quê? Porque a gente passa o sinal vermelho, né? Pode passar o sinal vermelho? Não, mas a gente passa. A gente passa, né? Exato. A gente pode não passar, a gente pode passar o sinal vermelho, né? Então, ou seja, se fosse um sinal eficaz, era uma coisa que quando ele acendesse o vermelho, não tinha perigo de a gente passar, certo? Isso, exatamente. Então, mas a gente está aqui na palavra sinal ainda, quer dizer, é uma coisa que a gente vê ou que a gente capta por qualquer outro sentido, pela audição, né? Se a gente ouve uma buzina, né?
buzina bem grande, a gente tá atravessando a rua, houve uma buzina bem forte, você não viu o carro. Mas na mesma hora você, na fração de segundo, você entende que vem um carro e vai lhe atropelar. Que você para ou você faz alguma coisa. Se a gente ouve um latido de um cachorro chegando perto da gente, a gente sabe que é bom a gente se cuidar, né? Porque o cachorro vai querer pegar a gente. Então, tudo isso são sinais. Se a gente está aqui e se senta em cima de um prédio, você sente aquele ali é um sinal que você deve se levantar, porque senão o prédio vai se enterrar mais, né? É. E assim, ou seja, estou falando pelo. Se você toma uma água quente, está quente demais, você sente que a água está quente, você cospe. Porque você sabe que se você engolir, vai queimar o esôfago, o estômago e vai ser pior, né? O que é que faltou? Qual foi o sinal? O cheiro, né? Se você sente um cheiro de fumaça na sua casa, você vai atrás de saber o que é que está acontecendo. Porque aquele é um sinal que alguma coisa está pegando fogo. Foi alguma coisa que você deixou na tomada, foi uma sanduicheira que ficou na tomada lá, você se esqueceu, ou foi o leite que você deixou lá, né? Derramou e tá pegando fogo tudo, a panela de pressão vai explodir tudo, vai acabar com o fogão e assim sucessivamente. Então são sinais, são coisas que nos aparecem pelos sentidos e que levam a gente a pensar em outras coisas, né? Aí eles dão outros exemplos, né? Como nomes das coisas, né? Você diz Ritinha, você fala Ritinha, para quem não lhe conhece, Ritinha, não é um sinal muito alvissareiro, né? Mas para quem conhece, fala Ritinha, Ritinha não. Aí eu penso logo na Ritinha, né? Então, os nomes das pessoas, das coisas são sinais, né? Bandeiras, né? Você vai ver a bandeira do Brasil, você vai pensar em quê? Né? No nosso território, na nossa língua, na nossa pátria, no nosso hino nacional, tudo que nos une, como brasileiros, por exemplo. As imagens dos santos, por exemplo, né? A gente vê aquela imagem e vai pensar em quem era aquela pessoa e tal. Sinais sonoros, etc. E existe, né? Aí Santo Agostinho vai, né, sinais naturais, como eu falei da fumaça, né? Você vê as nuvens no céu carregadas, você sabe que é um sinal de que vai chover, e assim sucessivamente, né? E existem sinais criados pelo homem, né? Como a gente falou, com a função de transmitir ideias, né? Nomes, bandeiras, essas coisas, né? Mas existem os sinais instituídos por Deus. A gente já começa a chegar perto do que a gente está querendo ver. Sinais instituídos por Deus para recordarem algo. Então, os pães ázimos que Deus instituiu para celebrar, né, os pães da proposição, né, né, para lembrar de quê? Do tempo que o pessoal ficou lá comendo o maná, né, na travessia do deserto, por exemplo, né? As purificações que tinha lá dos judeus, né, aqueles banhos que eles tomavam, rituais, para quê? Para se lembrar que eles tinham que se purificar de alguma forma, né, era imperfeita, né? Mas tinha que se purificar de alguma forma para participar dos rituais no templo, por exemplo, né? E existiam sinais que queriam produzir algum efeito, instituído por Deus para produzir algum efeito, né? A gente está começando a chegar perto dos nossos sacramentos, né? Porque são sinais instituídos por Deus para produzir algum efeito. A gente sabe que é transmitir a graça para nós. E todo sacramento, também interessante isso aqui, eu nunca tinha pensado nisso. Todo sacramento tem um tríplice significado. Eles nos lembram de fatos passados, ou seja, quando a gente vê a Eucaristia, quando a gente está celebrando a Eucaristia, a gente se lembra da paixão de Cristo. De fato que passou, que houve na história. Se a gente é batizado, a gente lembra que Cristo foi batizado historicamente, né, por João Batista, que depois mandou que a gente fosse batizado, etc. Todos os sacramentos nos lembram de alguma coisa que aconteceu no passado. Nos mostram um fato presente. Ou seja, se a gente recebe o batismo, vou mudar aqui para a penitência, né? Porque todo mundo que recebe o sacramento da penitência é consciente, né? Já é adulto. Nós recebemos a graça para quê? Perceber que a gente estava em pecado e a partir de agora, no presente, eu tenho que viver uma vida nova. Segundo o Espírito, como a gente viu, né? Segundo a graça santificante que a gente recebe, a gente vai falar mais na frente. E todos eles também nos anunciam um fato futuro, né? Por quê? Porque todos os sacramentos que a gente recebe a graça em vista de quê? Da nossa salvação. Para quê? Para a vida eterna, que é uma coisa futura, né? Então eu achei interessante essa reflexão que ele faz lá no Catecismo Romano, né? Então ainda, né? Sinal eficaz. Sinal eficaz, a gente já viu que é sinal. E eficaz por quê? Porque faz alguma coisa na gente, de verdade, né? Não é um sinal de trânsito que a gente pode furar.
né? Não é um sinal de fumaça que a gente pode, se a gente for temerário, a gente pode ficar em casa sentindo cheiro de fumaça e não ir atrás de saber, você pode ficar. Nem que você. Aí pronto. Você pode morrer queimado, né? E se a gente não for atrás de se salvar, a gente já pode morrer queimado também, né? Então, assim, é bom que a gente veja os sinais e tente ver o que está por trás. Tá muito frio aí, pessoal, tá? Congelante mesmo. Isso é um sinal sensível de que a gente deve, né, diminuir a potência do ar-condicionado. Fica só no meio. Esses dois do meio. O de trás, né? Pois vamos lá. Aí vem mais pra... A gente já tá quase. É. Do jeito que tá ainda tá. É bom que a gente já usa como sinal de que a gente. E a gente já vê isso, ó. O que é interessante aqui, que a gente vai ver mais na frente. Pois é. E também é um sinal de que tem gente que recebe essa frieza de forma diferente uns dos outros, né? Não é assim? Tem gente que sente frio, tá congelando, tem gente que tá de boa, tem gente que tá mais ou menos. Tem gente que tá achando é quente, pode ter alguém aqui na menopausa, tá achando é quente. Então, assim, da mesma forma, nós recebemos sacramentos em graus diferentes de graça. Mas isso ia ficar mais para frente, foi só para aproveitar a piada aqui, né? Então, o sinal eficaz, para ele ser eficaz, ele tem que ter duas características: é a matéria e a forma, né? Então, todos os sacramentos têm a sua matéria. Matéria é a coisa sensível, né? Que é a água no batismo, o pão e o vinho na Eucaristia, né? O óleo no crisma, o óleo na unção dos enfermos. No caso do matrimônio, a ordem é a imposição das mãos, né? Ou seja, o toque da mão do bispo na cabeça do sacerdote que está sendo ordenado, nas mãos dele e tudo mais. No caso da penitência e do matrimônio, é algo mais sutil, que a gente vai ver mais lá na frente, né? E tem a forma. A forma é basicamente as palavras e os gestos que são feitos por quem está administrando o sacramento, né? Fórmula, né? Tem a fórmula assim, do sacramento do batismo, né? Ritinha, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula do batismo. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais ou menos assim, a fórmula da penitência, né? Fórmula quer dizer, o que é fórmula? Tudo que tem essa palavra, esse sufixozinho ulo, ula, é pequeno, certo? Então, fórmula é uma pequena forma, né? Quer dizer, o resumo de tudo que está na forma do sacramento. Mas nós podemos impedir que a graça chegue a nós. É a mesma coisa que a gente falou aqui, é um sinal eficaz. Quando o padre faz, né, pronuncia a fórmula e tudo mais, com a intenção de fazer aquilo ali e tudo mais, a graça vai, com certeza, no sacramento. Mas nós podemos livremente rejeitar, porque Deus nos deu a liberdade, né? Então, nós podemos impedir se livremente o rejeitarmos. E as disposições interiores que a gente tem, elas não geram a graça. O que acontece? Como eu falei aqui, né? Cada um sentiu o frio de uma forma diferente aqui. Então nós podemos receber o sacramento com maior ou menor devoção, né? Tem dias, a gente sabe disso. Tem dias que a gente recebe a Eucaristia de forma mais ou menos indiferente. E tem dias que a gente recebe de forma fervorosa mesmo, devota, né? Mas não é o fato da gente estar mais ou menos disposto, mais ou menos devoto, que a graça vai estar ou não no sacramento. A graça está lá. As disposições removem os obstáculos que a gente bota. Ou seja, a graça está lá, 100%. Eu posso, pelos meus obstáculos, receber só 5%, 1%. Ou eu posso tirar os obstáculos, ou seja, estar totalmente devoto àquilo ali e receber, né, 70%, 80%, que 100% mesmo, acho que só os santos de sétima morada, né? E isso afeta a quantidade de graça que a gente recebe, né? Bom, e a igreja organicamente percebeu e decretou por dogma de fé que são 7 sacramentos. Nem são 8, nem são 5, nem são 3. Tem igrejas protestantes que aceitam 2, 1,
nenhum, né? Ou que aceita a forma daquele sacramento, mas não acha que é um sinal eficaz, não acredita na graça que está presente ali. Mas nós temos o máximo, e por isso que o padre disse lá, não sei se vocês observaram na Vigília Pascal, que o padre Marcos foi falar no final ali, né? E ele se emocionou e tudo, e falou lá que nós temos a graça de estar ali naquele momento, vivendo a nossa fé em plenitude. A palavra que ele usou foi essa, né? Que a nossa igreja católica, é a única, né, que tem em plenitude, ou seja, pleno é cheio, né? Completo. Tudo que Cristo deixou para nós, né? Inclusive os 7 sacramentos, que são coerentes com a nossa vida natural, né? Eu achei interessante também essa correspondência que o catecismo romano faz, né? Nós temos mais ou menos 7 etapas básicas na nossa vida, né? Então ele diz lá: nós nascemos, nós crescemos, nós nos alimentamos, nos nutrimos, né? Quando a gente adoece, a gente tem que se curar, ou a gente tem que se vacinar para não adoecer, né? Quando a gente está nas últimas ali, né? A gente pode ir, né, para a UTI, por exemplo, e recuperar aquelas últimas forças e ter um reavivamento, né? Ou, se não tivesse reavivamento, mas a gente ter essa assistência no momento limite da nossa vida, né? Enquanto a gente está em vida aqui em sociedade, nós temos a necessidade de ser guiados por quem nos é superior em determinados aspectos, né? Se eu sou um estudante, eu sou guiado pelo meu professor. Se eu sou um trabalhador, eu sou guiado pelo meu chefe. Então, eu sou conduzido, o ser humano precisa ser conduzido por alguém que sabe mais do que, né? Um pai guia um filho, mas o pai é guiado pelo seu pai, né? Até a velhice a gente observa e entende a experiência dos nossos pais como algo que acrescenta na nossa vida. E nós temos também que conservar a nossa espécie através da reprodução, né? Então o catecismo romano bota essas 7 etapas e a cada etapa dessa ele coloca um sacramento correspondente, né? Nascimento, né? Um batismo, né? Nós nascemos para a vida da graça. Crescer, ou seja, fortalecer, né? É o sacramento da crisma, né? Nutrir-se, a Eucaristia, nós precisamos nos alimentar na Eucaristia. Nos curarmos e nos vacinarmos, né? Que é a penitência, né? Ou seja, a confissão, que ela nos cura quando a gente está em pecado mortal. E se a gente não tiver em pecado mortal, nós aumentamos a nossa graça para não cair mais naqueles pecados que nos são habituais, por exemplo, né? Recuperar essas últimas forças perdidas, né? Que é a unção dos enfermos, né? Ser guiados, ou seja, o sacramento da ordem, né? Que vai, os ministros ordenados da igreja vão nos guiar pelo caminho correto na vida espiritual e conservar a nossa espécie pelo sacramento do matrimônio, né? Então, fica essa analogia da vida natural com a vida espiritual, que é um ensinamento bíblico. São Paulo diz lá, né, que pelas coisas sensíveis, a gente aspirar às coisas do alto. Também foi uma das leituras esses dias. É através disso que a gente vê aqui, que a gente percebe as realidades superiores, né? E essa analogia é interessante para a gente entender um pouco da necessidade do nosso sacramento. Pois é. Esse catecismo romano é muito sistemático, sabe? Ele facilita bastante a compreensão. Às vezes, o nosso catecismo que a gente está vendo, o de São João Paulo II, ele é muito bom mesmo. Até para oração é perfeito esse catecismo. Um parágrafo desse é bom para orar. Mas às vezes ele é um pouco mais disperso, não é tão organizado assim de forma tão perceptível. Com o tempo a gente vai vendo que ele é muito organizado também. Dividido em 4 partes, cada parte dividida em 2 sessões, cada sessão dividida em vários capítulos, e assim a gente vai vendo que ele tem uma unidade muito, muito bem feita também. Mas é um negócio que dá mais trabalho a gente perceber. O catecismo romano é bem marcado isso aí. Eu só me perdi um pouquinho na unção dos enfermos. Nascer o batismo, crescer em Cristo, alimentar-se a Eucaristia, a vacinação como penitência, ser guiado à obra, conservar a nossa espécie matrimônio, me perdi na unção dos enfermos. Que é quando recuperar as últimas forças espirituais perdidas, quando você está em perigo de morte, né? Que é assim que a gente vai ver lá na frente, né?
precisa de medidas mais extremas. Não era extrema unção que a gente chamava, né? Extremo quer dizer último. A palavra extremis em latim quer dizer último, né? Final. Mas a gente entende com outra coisa, né? Também. Medidas extremas, né? São medidas que você só toma em casos extremos, né? Então, o paciente está ali para morrer, aí você vai lá, faz cirurgia sem anestesia, você faz todo mundo, que muita coisa que a gente não faria se não fosse um caso extremo. Então, é mais ou menos isso que ele quer dizer, né? E aí, ele fala também uma coisa interessante, que é o seguinte, que inicialmente, esses sacramentos eram acompanhados de grandes milagres. Grandes milagres, né? Então, o batismo de Jesus foi um grande milagre, uma grande epifania, teofania, né? A Trindade se apresentou ali naquele momento, né? Milagres eucarísticos, né? Tinha muito, né? Até que a do Crisma, né? Que é Pentecostes, né? Línguas de fogo, aqueles homens saírem falando em línguas que todos os entendiam ali, né? Grandes milagres, né? Até que a autoridade da igreja se tornasse incontestável. Ou seja, a vida daqueles homens, dos 12 apóstolos, e depois dos bispos, e depois dos primeiros cristãos, era tão heróica, tão virtuosa, que conferia-lhes autoridade para a igreja, né? E a partir de um certo momento, esses milagres não foram sendo mais tão necessários, milagres tão portentosos, ainda existem, né? Ainda existe. De vez em quando Deus vê que a igreja está começando a fraquejar, e manda um Padre Pio, né, para fazer milagre à vontade, né? Aí manda um cura d'Ares, São Cura d'Ares, e assim sucessivamente, né? Ainda tem os milagres de Fátima, né? Enfim, né? Ainda tem. Mas no começo eles eram mais necessários para dispor os fiéis a abrirem-se ao Espírito Santo, né? E existem também os sacramentais, né? Que são sinais sensíveis, não são sinais sensíveis, né? O terço, né? A água benta, mas o terço não dá graça para nós, de forma como um sacramento. Rezar o terço é diferente da gente receber a Eucaristia, da gente ser batizado, né? É o que chama de sacramentais. E teve outros sinais também que foram instituídos por Cristo, que também não são sacramentos, mas são sacramentais. Como o quê? O lava-pés. Cristo não fez o lava-pés? Se a igreja, veja só, se a igreja visse que aquele lava-pés ali, aquele ato de Cristo, lavar os pés dos apóstolos, se aquilo ali fosse um ato que conferisse a graça, nós teríamos 8 sacramentos. Nós teríamos o sacramento do lava-pés, ou de outro nome aí, grego, né? Bonito, nome bonito aí. Mas a igreja não viu que esse ato que Cristo fez era um sacramento, ou seja, aquilo ali, Cristo mesmo diz, né? Agora vocês não entendem, daqui a pouco vocês vão entender o que é que eu estou fazendo. Vocês me chamam de mestre e realmente fazem bem, porque eu sou. Se o discípulo não é maior do que o mestre, e se o mestre está lavando os pés de vocês, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, sejam humildes e lavem os pés dos outros. E nisso reconhecerão que vós sois meus discípulos, né? E quantas coisas dessas Cristo não fez? Muitas, né? Muitas. Cristo curou o cego com terra. De repente, se a igreja achasse que terra nos olhos, com cuspe, era um sacramento, a gente podia ter o 9º sacramento. Terra nos olhos. Terra molhada. Não sei. Tentar... O Catecismo Romano está nos mostrando que nem tudo que Cristo fez é um sacramento. Mas Cristo soprou nos discípulos e disse... recebeu o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiver, serão retidos. Pedro, confirmai, né, a fé aos seus irmãos. Cristo. Batizai, né? Cristo mandou, o mandato mesmo, né? E assim sucessivamente. Então a igreja, no desenvolvimento dos 2000 anos que a gente tem aí, a igreja reconheceu que alguns eram sacramentos que conferiam a graça e outros não. E os sacramentais, que eu também nunca tinha parado para pensar sobre isso, tem eficácia? Serve para alguma coisa a gente rezar o texto? Serve para alguma coisa a gente ter água benta em casa e se benzer? Serve, então é eficaz. Por quê? Aí que tá. O Catecismo Romano vai dizer. A eficácia dos sacramentais é devida às orações que a igreja oferece. E nós recebemos as graças atuais se não colocarmos obstáculo.
Então, assim, aquela graça que a gente recebe de usar água benta, por exemplo, não é Cristo diretamente que está ali como sacramento, mas é devido à fé que nós temos na comunhão da igreja, de todos os santos, a fé que a igreja deposita naquela hora que o padre abençoa aquela água, abençoa aquele texto, abençoa aquela imagem. Esses méritos da igreja é que dão a eficácia a esses sacramentais. Por isso que eles não são qualquer coisa, né? A gente não vai jogar um texto no lixo de qualquer jeito. A gente não vai jogar uma imagem quebrada de qualquer jeito no lixo. A gente não vai pegar água benta e lavar a calçada, né? Por quê? Porque ela está abençoada e embutida das orações que a igreja oferece. Então, nós estamos aqui nesse início aqui dos sacramentos. A próxima parte seria falar da graça, que vai demorar um pouquinho, não temos tempo para continuar hoje, mas eu acho que a gente para por aqui, continua nesse ponto. Na próxima encontro a gente fala um pouco sobre o que é a graça, graça santificante, graça atual, graça primeira, graça segunda, porque isso tudo é importante a gente entender minimamente para que a gente saiba o que é que a gente está recebendo no sacramento, porque senão a gente, bom, não é perdido. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, se a gente. Porque senão os analfabetos não poderiam ser santos, por exemplo, né? É sempre uma pergunta que a turma faz, né? Quem não estuda, e o santo analfabeto? Tem muito, né? Tem muita gente que a fé é tão forte que se santifica. Mas é natural da nossa natureza humana, né? Que a gente conhecendo mais as coisas, a gente vive melhor. Então, a gente conhecendo mais sobre o que é a graça, o que são os méritos, para a gente entender o que é que Cristo conseguiu lá em cima da cruz pregado por nós, a gente vai viver a nossa vida sacramental de forma mais devota e mais frutuosa. Então, eu acho que é importante a gente perder um pouquinho desse tempo aqui, investir, né? Perder não, investir esses primeiros 2 encontros aqui de uma forma mais lenta, como a gente fez no começo, né? Vocês não lembram, né? Foi para desistir mesmo, né? O começo foi para desistir mesmo. Só ficou esse pessoal aqui porque são as feras. Fé, o que é fé, né? O que é, rapaz, aquilo ali é muito abstrato, né? E a gente, na nossa limitação, tentando quebrar pedra aqui. Eu não catecismo é uma pessoa, e agora, depois do catecismo, eu estou tornando. Amém. Nosso último encontro, o último finalzinho foi só sobre a palavra amém, né? Belíssima, que foi. Não, Belíssima essas páginas do catecismo, só sobre a palavra amém. Interessante eu demais. preciso da graça de estar aqui no próximo, porque quando minhas irmãs chegaram, eu disse, já chegaram, então eu vou correr. Cheguei atrasada, mas deu. Mas até a leitura do Evangelho está valendo a missa, né? Então aqui até os primeiros. Né? Então acho que a gente para por aqui hoje, né?